Olá, eu estou com esse livro aqui em mãos, que diz o seguinte aqui em sua abordagem. Cerca de uma década depois do nascimento de Cristo, nasceu aquele que se tornaria um de seus apóstolos mais importantes, Paulo de Tarso. Nesse livro, a autora Sarah Ruden explora o verdadeiro significado de suas palavras e mostra como seus escritos representam uma nova igreja, alternativa às antigas formas de pensar, sentir e viver, e a obra do apóstolo Paulo traz mensagens que servem de ensinamentos até hoje. E uma das abordagens desse livro é entender a mentalidade greco-romana, tá? Por quê? Porque o apóstolo Paulo foi inserido nesse tipo de sociedade também, porque ele pregava, né, como diz lá a Bíblia, aos gentios. E ela fala muito do quesito aqui relativo à pederastia, à pedofilia, a forma de pedagogia dos gregos. Então é um livro muito interessante, eu aconselho vocês a lerem. E eu estou abordando isso justamente pelo fato de uma ocorrência muito triste, muito traumática, inclusive para a cidade de Linhares, onde um tal pastor teria, ou a gente pode dizer que é pastor propriamente, né? Mas isso é uma retórica também dos evangélicos. Mas o fato é que ele tinha sido consagrado pela igreja, pela liturgia dele, como um pastor e, portanto, ele representava ali uma autoridade espiritual. O que ocorreu ali foi algo assim tenebroso. Por quê? Este sujeito foi acusado de ter matado os 2 filhos dele. Essas crianças, na verdade, um era enteado, o outro era o menorzinho, era o filho dele mesmo. A mulher dele tinha viajado para algum lugar, tanto que até o presente momento não se provou nada contra ela, tá? Tem muita gente dizendo aí que é o novo casal Nardoni. Calma lá, tá? Porque até o presente momento a mulher não tem culpa nenhuma, porque não foi provado nada em relação a ela. Ela estava em viagem, obviamente ela não cometeu crime nenhum. Se ela tem algo a ver com isso, aí a coisa vai ter que ser mais explorada ali pela polícia. Mas pela perícia não foi provado nada. Mas o que aconteceu? Essas crianças elas morreram carbonizadas no quarto delas. Elas estavam abraçadas, o quarto começou a pegar fogo. Diz lá o pai delas que tentou salvá-las, mas não conseguiu, porque já era tarde demais. Isso tudo soou muito estranho, porque o sujeito não tinha marcas de algum ferimento do fogo. Ele, 24 horas depois do ocorrido, ele foi pregar na igreja, porque ele dizia que Deus tem pressa, né? Deus não pode ficar se perdendo tempo com os nossos dramas pessoais, com as nossas tragédias, né? Como se perder 2 filhos carbonizados não fosse nada, né? Ah, não, Deus vai estar preocupado com isso, afinal de contas, né? E aí ele dizia, não, Deus tem pressa e eu tenho que pregar. Agora é engraçado que ele não foi pregar na rua, não foi pregar para os presos, agora ele vai pregar para os presos com certeza, né? Isso aí não vai ter problema nenhum, porque ele vai estar lá pessoalmente, constantemente, quiçá perpetuamente, né? Que é o que a gente deseja. Mas o que acontece aqui é o seguinte: se Deus realmente tem pressa de que ele pregue lá dentro daquela igreja dele, por que não tem outros pastores lá para pregar, pô? Se Deus tem tanta pressa, então, filho, você tem que fazer uma escola ali de pregadores para eles pregarem todo o tempo, 24 horas por dia. Porque se fosse para, sei lá, né, para falar de Deus na rua e tal, a gente até entenderia, né? Mas tem gente precisando mesmo. Pessoas querendo se suicidar e tal na ponte, pô, vai lá, ajuda o cara. Agora não, vai pregar dentro da igreja, né? Deus tem pressa de pregar dentro da igreja, já não faz sentido nenhum. Agora, à luz do contexto do fato de que o cara acabou de perder 2 filhos carbonizados, não faz mais sentido nenhum mesmo. Bom, tudo isso soou muito estranho para a polícia, eles começaram a desconfiar do cara porque ele não demonstrou um desespero, mas até aí, né, poderia ser apenas uma reação, cada pessoa tem uma reação distinta, a gente não pode também querer julgar isso e como se fosse uma prova de que realmente ele é culpado. Mas isso acabou sendo uma, né, evidência de que a coisa estava muito estranha. Então o trabalho que a perícia fez foi um trabalho muito bom, porque eles deixaram tudo em segredo de justiça. Durante um período de aproximadamente 31 dias, eles conseguiram comprovar de que, primeiro, essas crianças elas foram estupradas.
Depois, elas foram espancadas, parece que desmaiaram, e no momento que elas desmaiaram, o pai juntou as duas crianças como se estivessem abraçadas, jogou um tipo de combustível ali no quarto e tocou fogo, matando as duas crianças carbonizadas. É um negócio assim aterrador. E o que nos faz perguntar, como eu tinha já feito em vídeos anteriores, a se perguntar, poxa, qual que é efetivamente a origem do mal, né? Esse caso ele é assustador porque ele traz um contraste muito grande. E por um lado você tem um sujeito que fala da Bíblia, né, que fala da pureza, da santidade, da volta de Jesus. Ele é quase um apocalipsista. Quando você vai ver um vídeo desse sujeito pregando, ele está todo vestido de branco, né? Que eu até achei estranho, ele vai casar aqui, mano? Porque o cara está vestido de branco, um vestido mesmo, né? Se dizendo o profeta, né? E tem uma pregação dele aí no YouTube, vocês podem dar uma olhada. Infelizmente, muita gente tem também condenado a igreja do cara e não só o sujeito. Gente, calma lá. Quem foi condenado, quem vai ser, na verdade, condenado, porque esse julgamento pode demorar até 2 anos, ninguém sabe, mas com as provas que tem, dado pela perícia, praticamente o sujeito vai sim ser condenado. Claro que isso aí vai ter um desenrolar maior, mas é como foi esses casos anteriores, do casal Nardoni, da Susana Richthofen, de tantos outros, né? Eles demoraram a ser julgados, mas foram, infelizmente, muitos deles, me parece que os irmãos Cravinhos, por exemplo, já foram soltos, né? Não sei como é que está aí essa situação, mas é a justiça brasileira, né? Que é um fiasco por causa da impunidade. Tanto que a gente tem aí 60 mil homicídios por ano, não é à toa, né? Muito disso ocorre por causa da impunidade, mas claro que existem também outros fatores. Mas o que eu queria dizer aqui é que você não pode condenar a igreja, a instituição lá que fazia, que tem lá o tipo de liturgia deles. Eu não necessariamente concordo com aquele tipo de liturgia. É uma igreja neopentecostal, né? Tem o formato da maioria das igrejas nesse estilo. Então, mas são pessoas ali que estão buscando a Deus, que estão tentando levar uma vida decente. Então eu não posso julgar essas pessoas. Agora, o sujeito que se dizia pastor, que era um lobo no meio das ovelhas, é outra história, né? A gente está falando do cara que matou os filhos, a gente não está falando da instituição do cara, porque não foi a instituição ou a igreja que fez com que ele matasse os filhos dele, certo? Eu comecei até a cogitar a possibilidade dele ter matado as crianças por um suposto pedido de Deus, como teria feito a Abraão, né? Lembram que Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac e tal? Eu fiquei pensando, mas do jeito que esses malucos são, né? Pode ser que o cara tenha se convencido de que Deus pediu para ele matar os filhos, sei lá, né, cara? E a mãe também envolvida, não sei. Mas, de acordo com a perícia, a gente entendeu que a coisa é muito mais grave do que isso. Isso já é grave, obviamente, né? Já seria, claro, um crime hediondo. Mas no caso do sujeito foi bem pior, né? Porque o interesse dele não era de vínculos religiosos, por mais loucura e fanatismo que fosse isso, o vínculo dele era totalmente outro, porque se restringia aos seus desejos carnais, que a gente mencionou aí, pederastia e pedofilia, que esse livro vai tratar muito bem sobre esse assunto. Vocês vão ver como que os gregos realmente entendiam esse tipo de coisa. Você vai perceber que o gaysismo nunca foi uma instituição grega, como muitos aí dizem de forma equivocada, e que na verdade isso era mal visto, porque os gregos aceitavam apenas esse tipo de prática em termos de pedagogia, né? Deus me livre ter um pedagogo desse aí, pelo amor de Deus, né? Bom, a coisa é triste, é terrível, né? Como eu disse, nos faz perguntar qual é a origem, afinal de contas, do mal. Porque existe um mal tão grande, um contraste tão grande. O sujeito é um ator fenomenal, porque a gente poderia supor que se realmente ele fosse uma pessoa convertida ao cristianismo e viesse a praticar esse tipo de coisa, porque eu também não vou dizer que um cristão não possa pecar. O cristão não pode cometer crime, né? Se ele cometer o crime, vai ser culpado e pronto. Bota o sujeito na cadeia, independente de ser cristão ou não. Mas beleza, o cara foi lá, pecou. Deus pode perdoar,
não tem problema. Agora, matar pessoas e fingir que como se nada tivesse acontecido é um negócio assim de uma perversidade, sabe, que eu não tem limites, gente, não tem limites. Então, eu acho que o normal das pessoas é sentirem condolência. Se você olha para um caso desse, você não sente nada, como se isso não valesse nada, então a lição não foi dada, porque é necessário que a gente sinta condolência nessa situação, para demonstrar humanidade, porque o que a civilização precisa, porque ela está sendo tão atacada, né? Eu fico pensando, olha, quando eu vejo as crianças, o quanto elas são atacadas de uma maneira assim devastadora, e não é só no quesito assim, de violência, que já é uma coisa terrível, mas em toda a história humana as crianças sofreram demais. Por quê? Porque elas sempre foram não só inocentes, mas frágeis, né? Então a fragilidade levou claro que todo mundo sofre, né? Mas eu estou dizendo que quando você olha para as crianças, além de ser frágil, elas são inocentes, né? E isso você vê na antiguidade, né, com os sacrifícios a Moloque. Você vê só o fato de você ter uma crise, né, em termos de crianças que não sobrevivem sequer ao parto, porque na antiguidade, na Idade Média, o índice de mortalidade infantil era muito grande, né? Era assim, absurdo. Quando você vai para a modernidade, que a gente começa a ter um controle maior a respeito disso, você vê que hoje a gente tem gráficos para determinar qual é o índice de mortalidade infantil e quanto isso diminuiu se comparado à Idade Média e à Antiguidade. Isso é bom porque as pessoas estão tendo a oportunidade finalmente de viverem de fato, né? Se você pegar histórias assim tenebrosas na Idade Média de famílias que a mãe tinha, sei lá, 10, 15 filhos e no final das contas somente um ou dois chegou à idade adulta, porque era comum as pessoas morrerem jovens, né? Então isso foi um progresso. Agora, a maldade, a barbárie ainda está no coração das pessoas, né? E esse sujeito, demonstrando esse contraste de dizer estou convertido, estou pregando a volta de Jesus, né? Um sujeito que estava praticamente com uma overdose de igreja, de leitura de Bíblia, de música, né? Como é normal nos cultos neopentecostais, ainda assim cometeu esse tipo de crime. Então, por isso que é necessário a gente tentar sempre se voltar à nossa humanidade. Sempre, sempre. Olhar para esses casos com olhos de condolência, com olhos de empatia para aqueles que realmente sofreram com a perda dessas crianças e com as próprias crianças, né? Então, vou finalizar por aqui, pedindo para que vocês leiam este livro, se puderem. Tem outro livro que eu gosto bastante, que é esse aqui também, né? Ó, esse livro aqui é do Philip Yancey, que ele vai contar a respeito de uma pequena biografia de cada um dos mentores que ele considera como influenciadores em sua vida. É um livro muito bom. São dois livros que trazem certa humanidade, né, para as pessoas. Humanidade não no sentido filosófico da questão, tá? Mas num quesito mesmo existencial, de olhar para essas coisas e falar o que deu errado, né? E como a gente precisa melhorar. Então é isso. Fico por aqui e até próximos vídeos. Tchau.